Olá, nós somos o grupo 5, grupo composto por mim, Amável Yasmin, Ana Carolina Renó, Gabriela Rovella, Mariana Cecília, Maria Eduarda Costa Rezende e Maria Eduarda Fonseca. O nosso grupo, ele desenvolveu um conjunto aí de 4 relatórios que vão tratar sobre o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos produzidos aí no consórcio CODESE, que é um consórcio de municípios localizado na região metropolitana de Belém, no estado do Pará. E o objetivo, né, desses relatórios eram analisar desde da geração do resíduo até as formas de tratamento, recuperação e destinação final desse material, a fim, né, de tratar de forma mais sustentável o futuro da região. O primeiro relatório ele trouxe como proposta a projeção da quantidade de resíduos sólidos gerados no município, aterro sanitário e pátio de compostagem. Então, ele teve como objetivo aí, através da projeção populacional ali dos anos de 2026 a 2046, a gente conseguir quantificar a geração de resíduos sólidos urbanos, e também com isso, né, conseguir dimensionar um aterro sanitário em 2 cenários, com e sem a implementação de um sistema ali de compostagem. Bom, para isso nós seguimos uma série de processos em que a primeira etapa se consistia ali em realizar projeções populacionais utilizando diferentes métodos matemáticos. Nós utilizamos 4 métodos e com isso a gente conseguiu estimar a evolução da população atendida pelo consórcio. Posteriormente, nós fizemos então a estimativa da geração de resíduos sólidos urbanos produzidos por cada município, e lá foi inseridos dados populacionais e parâmetros dados pela nossa tabela. Como terceira etapa, nós realizamos o somatório da quantidade de RSU gerados ali projetado do ano de 2026 a 2046 de cada município. E a partir daqueles valores foi realizado o dimensionamento do aterro sanitário, considerando a capacidade útil operacional e a vida útil dele. Nós também avaliamos a implantação do pátio de compostagem para tratar especificamente da fração orgânica dos resíduos e reduzir a quantidade de material destinado ao aterro. E como resultado, nós temos que, de fato, haverá um crescimento contínuo aí da população, então será necessária estratégias para reduzir o impacto dessa geração de resíduos dentro do consórcio e que, de fato, a compostagem ela é um método que vai reduzir a necessidade, né, diária de aterro, ela vai conseguir fazer com que esse aterro aumente a sua vida útil, já que ela vai tratar ali de uma fração desses resíduos. Já esse segundo relatório, ele vai estar tratando ali sobre a avaliação de geração do biogás no aterro sanitário e o potencial de aproveitamento desse gás para a geração de energia. Para isso, a gente reuniu os dados de quantidade de resíduos coletados em cada município do consórcio e, posteriormente, nós fizemos a utilização do software LandGen para conseguir estimar a produção do biogás e do gás metano gerada a partir do aterro. Tendo em mão a quantidade de metano gerado ali no sistema, nós conseguimos calcular o potencial de geração de energia elétrica do sistema e, posteriormente, nós fizemos o cálculo de quantidade de turbinas necessárias para aproveitar todo esse biogás emitido. E por fim, para fazer a análise de viabilidade técnica, nós comparamos o valor potencial energético obtido com os critérios da população. E essa tabela nós trouxemos porque ela vai demonstrar que o crescimento contínuo da produção do biogás e da potência gerada, ela vai acompanhar o aumento da geração dos resíduos sólidos ao longo dos anos. Bom, como resultado, nós temos que em 2046 a previsão é de que
aproximadamente 114 milhões de metros cúbicos sejam produzidos por ano, e sendo 50% desse valor somente o gás metano, que é um gás super prejudicial ao meio ambiente. Temos também que o nosso aterro sanitário ele teria capacidade ali de produzir até 12,7 megawatts de energia elétrica em 2046. Analisando então o cenário do nosso consórcio, a gente entende que a utilização desse gás para geração de energia elétrica, ela é uma alternativa técnica e economicamente viável para nossa realidade. Então, transformar esse gás, que, como a gente disse, é um gás super prejudicial ao clima, ao meio ambiente, em energia seria um benefício muito bom para ambos âmbitos ali, e que a produção desse gás ela vai permanecer elevada, mesmo com o fechamento dos aterros e tudo mais, mas é necessário manter os sistemas, né, de captação contínuos para garantir a segurança do meio ambiente. No relatório, nós utilizamos o software VARM para comparar diferentes estratégias de gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos aí pelos nossos municípios. Para a metodologia, a gente primeiro utilizou os dados que a gente já tinha para estimar a população do consórcio da Codicei e a geração anual de resíduos também, tanto para 2026 quanto até 2046. E aí depois a gente definiu as condições atuais com base nos dados de destinação. E a gente assumiu a predominância do envio ao aterro e de baixa recuperação, considerando a realidade brasileira. Dando sequência à metodologia e os resultados, para a etapa 3, a gente definiu 2 cenários para uma cidade do consórcio. E aí, com a mesma composição dos resíduos, mas a gente fez diferentes formas de destinação. E para a etapa 4, a gente inseriu os dados no ORM para obter as emissões de gases de efeito estufa e do uso energético, para a gente conseguir fazer a comparação ambiental dos dois cenários. Para os dados iniciais, a gente escolheu Abaetetuba para a gente usar como um cenário base, por conta da disponibilização mesmo dos dados que a gente achou das características dos resíduos. Então, a gente achou que assim a gente teria uma maior confiabilidade nas análises. Depois, a gente observou a condição atual, que não tinha muitos dados sobre a reciclagem, então a gente assumiu que a predominância era em aterros. Dessa forma, a gente conseguiu definir os cenários e a gente viu que a composição ela é parecida, mas ela varia só a destinação. No primeiro cenário, 85% da reciclagem e 15% ia para o aterro, onde o foco estava na coleta seletiva. E no cenário 2, 60% da reciclagem e 40% ia para a incineração, onde o foco era na eliminação do aterro. Com dados obtidos nas etapas anteriores, a gente conseguiu colocar eles no WORM para calcular as emissões totais de gases de efeito estufa e alteração no solo energético. E assim a gente conseguiu comparar direto as diferenças dos cenários que a gente viu anteriormente também. Bom, a gente conseguiu analisar com os resultados obtidos que a partir do WORM, a gente viu que no cenário 1, onde tinha maior reciclagem, ela é superior às outras alternativas, porque enquanto o aterro ele gera emissões positivas, a reciclagem ela evita mais de 60 mil de gases de efeito estufa. E ele supera o cenário 2, que era de incineração, em quase 20 mil. Isso ocorre porque poupa a extração de matéria-prima e ela acaba sendo mais eficiente do que a queima de resíduos para gerar energia. Para o último relatório, que foi o projeto de aterro sanitário e de gestor anaeróbio de resíduos sólidos orgânicos,
O objetivo foi dimensionar a área, o volume e a operação do aterro sanitário, projetando o tratamento anaeróbio da fração orgânica para a gente conseguir estimar o potencial de geração de energia elétrica no 20º ano, que seria 2046. Bom, para a metodologia, a gente fez a estimativa dos resíduos e da área de aterro. Então, primeiro a gente fez o cálculo do volume anual de resíduos compactados, e depois a gente fez o cálculo da área e o dimensionamento da célula diária. E aí, depois a gente fez o cálculo do número de trabalhadores, com base na produtividade média de movimentação, espalhamento e compactação dos resíduos ao longo do projeto. Bom, para os resultados, primeiramente a gente tem o crescimento da população, onde em 2026 eram de 662 mil habitantes, e para 2046 tem uma estimativa de 750 mil habitantes. E a gente também, consequentemente, teve um aumento da quantidade de resíduos, que foi de 589 mil quilos por dia para 770 mil quilos por dia. Conforme a população aumenta e os resíduos também aumentam, o volume das trincheiras também aumentaram, que em 2026 foram de 1.571 metros cúbicos por dia para 2.052 metros cúbicos por dia. E os comprimentos, por consequência, foram maiores também, de 5.238 metros para 6.843 metros, e o tempo de operação das máquinas também foram de 842 para 1.100 dias. Para o volume lixiviado da lagoa, ela passa de 8.848 metros cúbicos para 202.039 metros cúbicos, uma grande diferença. E para o volume da célula diária, ela passa de 1.833 metros cúbicos por dia para 2.400 metros cúbicos por dia. Por fim, por consequência de tudo citado anteriormente, o número de trabalhadores também aumentou, passando de 241 para 316 homens por dia. Agora, para o sistema de digestor anaeróbia, a gente determinou primeiro o volume útil total do digestor, e depois a gente fez o cálculo da massa diária de metano que foi gerado, e assim a gente fez a análise da viabilidade econômica. Por fim, a gente obteve os resultados do biodigestor, onde o volume total seria de 64.351 metros quadrados em 18 reatores, e cada um com um volume individual de aproximadamente 3.575 metros cúbicos cada um, onde a produção de metano ela seria diária, de 196,63 quilos. E ela tem um potencial de geração de biogás de 2.809 kW. E o sistema ele também possibilita aproveitamento energético da fração orgânica dos resíduos. Com os resultados, a gente consegue observar que o crescimento populacional ele acaba elevando a geração de resíduos e exigindo um aumento de muitas coisas, tanto da área de aterro, do tempo de maquinário, do aumento da vazão do lixiviado, que acaba demandando também uma expansão da lagoa, aumenta o número de funcionários para produtividade constante, Então, a gente pode concluir que a biodigestão da fração orgânica, ela acaba otimizando o espaço de aterro, e ela também viabiliza a geração de energia a partir do metano, que acaba trazendo uma sustentabilidade também. Obrigado pela atenção.